Deixa eu falar que esse é o Band Sábado Show, mas a gente está no formato podcast, né? Através do Vê Se Pode. Olha que legal. Vê Se Pode, essa maravilha tá aqui na minha frente, transformada aqui pela Milene. E vamos lá. E vamos pegar a partir Wilson, disso, vamos então. pegar aqui, né? Vê se pode, Marinês. Vê se pode, eu não sei pode, o que tá Marinês. a pauta, A gente está aqui em 2023 e mais de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. Ainda? Vê se pode. Não, mas peraí. Quanto por cento? Mais de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. Gente. São os imóveis que você compra através daquele instrumento particular de compra e venda. E aí, como é que você faz para proteger esse teu direito, Marinês? Essa é a questão. Primeiro, como é que eu faço para proteger? E depois, como é que eu faço para regularizar isso? Se é que eu posso regularizar essa posse. Bem, a gente vai falar primeiro dessa proteção. Como é que você faz para proteger essa tua posse? Você tem que verificar a cadeia disso. Como é que isso aconteceu inicialmente? Quem era o dono desse imóvel? O dono desse imóvel era o avô da pessoa que te vendeu, o bisavô, o tataravô, porque às vezes a pessoa tinha uma grande gleba de terra, fazendas, chácaras, que era dono lá o avô, que plantava e tal. E as zonas rurais foram se transformando ao longo do tempo em zonas urbanas, porque o negócio foi crescendo, tomando uma coisa absurda, né? Sim, uma proporção gigante. E aí foram se criando, em razão do alto custo do inventário. Hoje você gasta em média de 18% a 25% do valor da herança para fazer o inventário. Isso ninguém fala. De 18% a 25%. Por isso que cresce muito o número de imóveis irregulares, porque a pessoa não tem dinheiro para regularizar, para fazer o inventário. Né? Só de imposto você paga 5%, se você não faz o inventário em 60 dias, você paga 15% de multa sobre os 5%. Então aquilo acresce muito o valor. E aí juros e correção monetária ao longo dos anos. E aí falecimento, em cima de falecimento, você tem que fazer o inventário de todo mundo para regularizar aquele imóvel ali. E aí a pessoa acaba transformando aquela gleba gigante em um loteamento irregular, que é a posse, né? Que a pessoa compra o terreno, e aí constrói, e aí ele comprou o terreno, vende, ou comprou o terreno, constrói e vende a casa, e aí você verifica, ele comprou de quem? Quem era o primeiro dono dessa casa? Ele tem que verificar essa cadeia aí, dessa sucessão de quem está vendendo essa posse para ele, quem está cedendo essa posse para ele. A posse é um direito que é garantido pela Constituição Federal, que você tem o direito de proteger aquilo. Se alguém invadir, você, primeiro com as suas próprias forças, tirar o camarada de lá. Se ele não sair, chama a polícia, se não sair, ação de missão na posse. O cara cessar esse esbulho possessório. Então, o que as pessoas têm, Marinês, geralmente, é uma folha A4 ou 2, dependendo do tamanho do documento, que tem lá que chamam de papel de pão, com a qualificação das partes, a medida do terreno, a localização, e ele assina e reconhece firma, às vezes assina, mas não reconhece a firma. Isso pode gerar aí uma série de problemas, inclusive ser questionada a assinatura desse documento, né, dependendo do tempo que a pessoa esteja lá. Então, o que ele tem que verificar inicialmente, Marinês? Quem é o camarada que está realmente vendendo para ele. Tá, então eu quero comprar primeiro saber se de fato ele é o dono dali ou não. E saber quanto tempo ele está lá. Se a pessoa que está me vendendo é realmente dona dessa terra. Isso, e saber quanto tempo ele está lá. Se comprou de quem, meu amigo? Comprei há 5, 6 anos, 10 anos de fulano de tal. Cara, cadê o documento? Aí você analisa. Ideal que você procure um advogado ou um corretor que saiba o que está fazendo para dar essa orientação. Obviamente, claro. Doutor Wilson Sadala. Com certeza. Né? Então, ele vai verificar essa documentação, viu se está assinado, reconhecido firma, vê se a assinatura e o reconhecimento de firma bate aproximadamente ou no dia que foi fechado o documento. Então, se você tem ali mais de 5 anos, você já começa a ficar relativamente mais tranquilo, porque se o cara já está ali há 5 anos, que é o tempo útil para o primeiro uso capião, que é o uso capião especial urbano. Em média, o terreno não pode ter mais de 250 metros quadrados e ele tem que ter ali 5 anos no imóvel. Então, primeiro você tem que verificar isso. Aí está 5 lá,
passou para o outro que ficou 10, que está vendendo para você. Então, 5 com 10 são 15, você já entra aí no uso capião extraordinário, independentemente do documento, você consegue comprovar que aquele terreno é teu, então você pode fazer ali uma ação de uso capião para regularizar aquele imóvel. Mas vamos falar primeiro da posse. Poxa, um documento assim, folha 4. Se por acaso você deixou esse documento em algum lugar, seu cachorro pegou e comeu esse documento, como é que você faz? Já era. Se eu estou conversando com você, trouxe para bater um bate-papo de família Cai aqui... o café aí, acabou. E agora? Como é que eu faço? Porque ele é um documento celebrado entre as partes. A distinção de um documento, de uma escritura pública para um instrumento particular de compra e venda, é que esse documento ele é lavrado em cartório. E quando ele é lavrado em cartório, você tem uma folha e um livro. Isso fica registrado lá. Se você quiser tirar uma entre aspas, segunda via, uma certidão daquele documento, você tira. Está tudo lá. Agora, entre as partes é só aquele documento. Perdeu, rasgou, sumiu, já era. Já era. Já era. Então, qual é a solução para isso? Então, a gente sempre apresenta o problema e apresenta na sequência a solução. Para você resolver essa questão, você vai num cartório de ofício de notas. Existem cartório de registro de pessoa natural, casamento, óbito, cartório de ofício de notas, cartório de registro de títulos e documentos e cartório de registro de imóveis. Você vai a um cartório de ofício e notas. Ofício de notas e documentos. Você vai chegar lá, você vai pedir para fazer uma declaratória de posse. Você vai pegar os documentos que você tem, com 2 testemunhas, de preferência os seus vizinhos, vai juntar a documentação que você tem daquele imóvel, conta de água, conta de luz, IPTU, se você pagar. Junta essa documentação toda, vai para o cartório, o tabelião vai lavrar uma escritura declaratória de posse, com os documentos das testemunhas. Com isso, Maria Inês, facilitem muito o processo judicial para a ação de uso capião. Sim. Que, inclusive, pode ser feita via cartório agora, com a desjudicialização desse tipo de processo. Sim. Tá? Então, o camarada tem ali uma declaratória de posse, e ele já tem um documento que ele pode tirar a segunda via. Se acontecer alguma coisa com aquele documento, ele pode tirar uma segunda via, pode resolver. Tudo registrado. Exatamente. E aí, para dar mais validade a esse documento, é de fundamental importância que ele pegue isso e vá no cartório de registro de títulos e documentos e registre esse documento lá. Também vai ser uma segunda situação para ele proteger a posse dele. Se alguém tentar esbulhar e tomar aquilo dele, por exemplo, vai viajar, passar 15 dias fora, alguém invade a casa dele, como é que ele vai provar? Com esse documento. Ele está protegido, na verdade ele tem que ter esse documento. E aí, Maria Inês, poxa, agora eu quero vender quero vender minha casa, mas quero regularizar a situação dela. Você vai pegar essa declaratória de posse, o tabelião, com a ajuda de um advogado, e para isso você precisa de um advogado, vai lavrar uma ata notarial de uso capião, já com base naqueles documentos que já foram juntados lá na posse, né, na declaratória de posse. Ele vai contar a história, você vai precisar que um engenheiro ou um arquiteto assine para você a ART, a anotação de responsabilidade técnica, dizendo a localização, corte, fachada, dizendo que aquele imóvel não põe em risco a vida das pessoas, nem a sua, nem das pessoas que transitam pela rua e tal. Né? Geralmente o muro cai, alguma coisa assim nesse sentido. Então você tem ali um engenheiro ou um arquiteto atestando que aquela construção está em condições. É segura. Exatamente. Quando você está num imóvel que tem escritura, você pede a licença de obra, tem lá a placa do engenheiro, tem lá a placa do arquiteto, né, que está fiscalizando a obra. Então, imóvel de posse não seria diferente. A prefeitura nem o judiciário celebram a ilegalidade, tá, Maria Inês? Então, você junta essa documentação, a ata notarial, a petição do advogado, solicitando, né, isso primeiro ao tabelião de ofício de notas, e depois sai a ata de uso capião do ofício de notas. Você pega essa ata e dá entrada com essa documentação no Registro Geral de Imóveis competente daquela área. Entendi. Tá? O tal do RGI. E aí sim, a partir desse momento, esse imóvel, ele nasce.
Porque o uso capião é uma aquisição originária. Entendi. Ainda que a área tenha dívida de IPTU, alguma coisa nesse sentido, seria como se ele estivesse nascendo ali naquele momento. Aquelas dívidas, vamos dizer, da área toda, alguma coisa nesse sentido, aquilo morre e Entendi. dali para frente você começa desmembrando, começar a pagar a tua cota parte do IPTU daquela área que você está usando. E aí você consegue regularizar através da ação de uso capião. Que maravilha. E assim, Marinês, regularizar é legal. Por que isso? Cara, o valor que você ganha regularizando é extraordinário. Você gasta em média aí de 15% a 20% do valor do imóvel e você tem até 60% de valorização do imóvel porque você regularizou. Nossa, gente. Vale a pena, né? Com certeza, Marinês, com E certeza. assim, mesmo que a princípio pareça que é trabalhoso, mas para isso a gente tem o Dr. Wilson Sadala. Marinês, você está ali com aquele imóvel há 5, 6 anos irregular. O processo de uso capião demora de 6 meses a 2 anos. Olha só. Para você regularizar. Para regularizar. E ele pode resolver isso tudo para você. Com certeza. Não é Por muito verdade? menos que você imagina e de forma parcelada, Marinês. E ainda tem essa possibilidade. Ainda tem essa possibilidade. De ser de forma parcelada. Isso aí. Gente, olha, se você se encontra nessa situação, gente, pelo amor de Deus, não pode nem pensar 2 vezes. Sabe quem você pode procurar? Doutor Wilson Sadala. Maravilhoso! Eu posso, né, Milena? Eu posso. Pode, à vontade. Me diz, como é que as pessoas fazem para poder entrar em contato com você, para você ajudar? Pelo Instagram, a gente mudou o arroba que estava muito grande, era a Sadala Advogado e Corretor, era gigante. Agora tá DR Sadala. Isso era a aposta que tem o dedo da Milena. Não tem não, Milena? Vamos mudar esse negócio aqui para mas ficar era mais fácil. gigante, mas tinha que digitar aquilo tudo, a pessoa ia se perder no meio do caminho, bota DR Sadala, é mais fácil. Pô, eu também acho. Sadala com 2 L's? Sadala com 2 L's. Sadala com 2 L's. As pessoas confundem. Savala. Não, As tem nada a pessoas ver com confundem Elizabeth com Savala. não, nem É com a Savala. Sadala. É Sadala. DR SADALLA, Sadala. É isso, gente. No Instagram e o meu contato via WhatsApp é o 21 99503 7889. É isso.